Nosso cordial boa noite a todos. Chegou o momento de nós louvarmos a Deus através das nossas vozes. Vamos começar o louvor cantando Doce Lar, 566 do Inário Adventista do Sétimo Dia. Vamos dos fiéis e dos santos, país de glória infinita, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vagar pelas trevas, ao lar em breve iremos com Cristo Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com nosso Jesus. Não entram desgostos neste lar, nem tristeza, só paz e alegria ali reinarão. Em nosso caminho vamos, pois, animosos, pois Cristo, nosso Mestre, nos deu salvação. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com nosso Jesus. Andemos ousados para o lar bem contentes, embora carregando o próprio da cruz. A terra avistamos com os seus lindos campos, ali nós viveremos com nosso Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar, doce lar, no lar habitaremos com nosso Jesus. Esse lar que nós vamos habitar, ele está depois do rio, depois do Jordão, além do rio, 570 do Inário Adventista. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinos. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além
essa cidade é uma cidade de luz. Cidade essa que, apesar de não conhecermos, com certeza muitos de nós já têm saudade. É difícil de imaginar essa palavra para algo que você não conhece, mas com certeza nós já estamos saudosos desse local. Saudade, 340 do Inário Adventista. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vida, é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite e para falar ao nosso coração. E tudo, Senhor, que for falado aqui, que o Senhor nos ensinar, nos ajude também a colocar em prática em nossa vida. Que possamos anunciar o Evangelho da salvação. E que muitos, Senhor, possam ainda ser salvos. Nós te pedimos perdão no que nós temos falhado. Restaura-nos, Senhor, e faça-nos semelhantes a Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Boa noite.
da felicidade ou algo real. Mas às vezes a vida nos trai, exila o sorriso, enfatiza o rancor. Mas apesar dos problemas, devemos lembrar que não tardará. Em breve diremos, valeu esperar. Não importa se hoje ou quando será. O dia em que Cristo virá retornar. Sei que aqui eu não quero ficar. Não fui preparada pra ver tanta dor. Quero estar prevenida com o dobro do azeite à espera do Pai. Sou escolhida, tenho um lar. Vou esperar, não importa se o tempo parar. Estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao lado de Deus. Estou quase ouvindo a trombeta soar, já vejo um brilho envolvendo o céu. Sou escolhida, não vou desistir, estarei aguardando Jesus. Não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao lado de Deus. Não importa se o tempo parar, estarei sempre olhando pro céu, esperando a volta do Pai. Não vou perder a chance de estar com Jesus, sentir o seu toque e viver uma vida ao lado de Deus. Amém. Esse hino falou de não perdermos a chance de estarmos ao lado de Jesus. O Apocalipse é um livro extraordinário. Eu dizia isso quando nós começamos o estudo, 15 dias atrás. É o livro no qual Deus apresenta um resumo, um sumário de toda a revelação que ele havia feito. Deus não pretendia, evidentemente, incluir nenhum outro livro no cânon sagrado. Então, quando ele chega assim para concluir a obra, todos os livros da revelação, ele, através de João, ele faz uma revelação.
e encaminha essa revelação, assim, com a participação da divindade e dos seres celestes, e coloca isso na mão de um profeta, com o objetivo de que isso alcançasse a todos os crentes em todos os tempos, desde o momento daquela revelação. Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, têm medo da revelação do Apocalipse. E isso não deveria ser assim. Porque, na verdade, este livro é a revelação do amor de Jesus Cristo. É a revelação das providências de Deus, para que a gente não caminhe nesse mundo em escuridão, tateando pelas trevas sem saber em que momento nós estamos vivendo. Aqueles que são estudiosos do Apocalipse podem afirmar com absoluta certeza, por exemplo, que o mundo não acaba agora em dezembro, como tem pregado algumas seitas religiosas, alguns defensores desse ponto de vista. Podemos afirmar com absoluta certeza também que certamente Jesus não virá em 2013. É bem provável que em 2014 nós teremos a Copa do Mundo do Brasil. Porque os sinais que ainda temos por ver no futuro, não são muitos os que faltam, mas há ainda alguns significativos para serem cumpridos. E nós não teríamos essa certeza, não poderíamos afirmar isso com absoluta consistência em relação à revelação bíblica, se nós não tivéssemos a revelação através do Apocalipse. Embora nós tenhamos muitas outras revelações nas Escrituras, elas não nos dão conta dos detalhes que Deus provisionou nesse último livro da Bíblia. Então eu quero com vocês voltar rapidamente aqui ao que nós estudamos naquela oportunidade na semana passada, no início, 15 dias atrás. A introdução, as 8 visões e o encerramento. Naquela oportunidade nós ficamos com a introdução e com o encerramento apenas. E hoje nós vamos começar na primeira visão. E essas são as 4 visões que compõem a porção histórica do Apocalipse. Por que porção histórica? Porque disso aqui, nós diríamos assim, que 99,9% já está cumprido na história. E é isso que nós vamos estudar juntos aqui, para compreendermos esse cumprimento profético. E as outras visões que estão à frente, nós vamos perceber que elas ainda não foram cumpridas. Nós falávamos naquela oportunidade que o Apocalipse foi dado em forma de quiasma, né? Então, se hoje nós vamos entrar na questão das 7 igrejas, veja só que interessante. A primeira visão, ela se encaixa de alguma forma na 8ª visão. Há um espelho entre as duas. Na primeira visão, que é a visão das igrejas, Cristo aconselha a sua igreja. E aqueles da igreja que ouvirem os conselhos de Cristo, na 8ª visão, eles são recompensados, porque é ali que Cristo recompensa a sua igreja. É por essa razão que ele apresenta as promessas na primeira visão, e na 8ª visão, ele vai provar, ele vai cumprir aquilo que ele havia prometido. Então veja só, na primeira visão, Cristo caminha entre os 7 candeeiros. Você se lembra que esses candeeiros eram luzes, era um candelabro de 7 lâmpadas que ficava lá no templo de Israel. E isso tinha que ficar iluminando o tempo todo. Quando nós chegamos na recompensa, Cristo é que é a lâmpada eterna, é Ele que ilumina a cidade. Ou seja, se a igreja é representada por aqueles candeeiros para iluminar o mundo, enquanto nós somos igreja militante, para fazer com que a luz de Cristo resplandeça em nós e as pessoas à nossa volta sejam iluminadas, quando nós chegarmos à cidade santa, aquele que é a grande luz,
em quem nós estamos conectados para espargir luz no mundo, ele de fato é que então será a lâmpada eterna, e ele ilumina a cidade. Veja só que relação interessante. Aqui, nos conselhos às 7 igrejas, nas promessas que ele faz, ele promete a árvore da vida. E lá, na recompensa, ele mostra a árvore da vida servindo como fruto para alimentar as nações. Aqui ele fala de uma porta aberta, o caminho da salvação. E lá ele fala de portas que jamais se fecham. Porque depois que nós estivermos lá, nós percorreremos o universo como se estivéssemos em nossa própria casa. Aqui, Cristo assenta-se no trono com o Pai. E lá há uma confirmação de que o trono eterno será sempre de Deus e do seu Cordeiro. A nova Jerusalém é prometida para descer dos céus. E lá ele cumpre a promessa, porque João vê a cidade descendo. Ele promete vir sem demora, e lá ele confirma essa promessa. Então nós temos esse quiasma. Esse, portanto, é o tema que nós vamos entrar agora, as 7 igrejas. Só um minutinho, deixa eu me organizar com isso aqui. Eu não estou conseguindo voltar. Volta para mim aí, por favor. Sim. Aí, para frente. Para frente, vamos entrar exatamente aí. Para frente, mais um. Isto. Bom, nós terminamos a introdução. Você vai passando aí para mim, ok? Depois que ele termina a introdução, João diz isso: achei-me em espírito no dia do Senhor. Portanto, qual é o dia do Senhor? Eu disse para vocês que o Apocalipse, para ser compreendido, todas as vezes que tiver uma expressão lá que você não entenda, basta você procurar essa expressão no Antigo Testamento. E aí você vai ter lá a revelação do que é isso. Passa, por exemplo, o próximo. Se a gente vai no Antigo Testamento, nós temos textualmente o que é o dia do Senhor. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o dia do Senhor está aí. Ó. Quem está dizendo não sou eu, é Êxodo 20, verso 10. Avança mais um. Essa mesma informação é repetida em Deuteronômio 5,14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, qual foi o dia da semana que João teve a revelação? Sábado. Ele estava lá fazendo o culto dele, possivelmente no sábado de manhã, preso em Pátimos. E nesse momento, o céu se torna uma grande tela. E ele começa a ver. Mas ele não vê apenas. Passa o próximo slide. Veja só, ele ouve. Ele estava ali em algum lugar da ilha, e ele ouve atrás de si uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que essa voz dizia? Vamos lá. O que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja, primeira questão: não haviam apenas essas 7 igrejas no mundo daquele tempo, final do 1º século, aproximando-se o ano 100. Diversas igrejas haviam sido fundadas, você se lembra disso. Paulo já havia morrido lá no final dos anos 60, decapitado em Roma. Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele fundou diversas igrejas. Então, estas igrejas são eleitas para receberem cartas por alguma razão especial. Elas existiam nos tempos, naqueles dias, eram igrejas conhecidas, vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, e a mensagem para essas igrejas era uma mensagem perfeita, era uma mensagem completa. Ou seja, na mensagem que Deus envia a essas 7 igrejas, nós temos 7 prescrições do grande médico. Nestas 7 prescrições históricas, nós conseguimos incluir
todos os problemas da fé ao longo de toda a história. Se nós observarmos as 7 prescrições a essas 7 igrejas, nós temos ali o conceito, o conselho completo de Deus. Pleno, perfeito. Avança. Naquelas estrelinhas, não sei se dá para você bem, dá para ver bem, onde está o fim da seta amarela é a ilha de Patmos, que está a uma certa distância do continente. E onde estão as estrelinhas eram as igrejas. Passa mais um slide que isso fica mais claro no próximo. Patmos está aqui, ó. E lá estão as igrejas. Essas 7 igrejas, essas 7 cidades, onde estavam localizadas estas 7 igrejas, elas eram conhecidas por João, que escreve a mensagem do Apocalipse. E certamente essas igrejas receberam essas cartas. Elas, as 7 cidades, volta só um pouquinho, elas estavam situadas, está pontilhado ali, ó. Elas estavam situadas numa grande rodovia, não asfaltada, não era pavimentada como as rodovias dos nossos dias. Mas essas 7 cidades eram importantes cidades daquela região. Eram as cidades mais prósperas da Ásia Menor, que fazia parte do Império Romano de então. A cidade de Pérgamo, que está lá no centro quase, era a capital dessa região aí. E é nessa cidade, no 5º século antes de Cristo, que começa-se a trabalhar muito fortemente com uma nova opção de material de escrita. Porque até então você vai se lembrar disso, que escrevia-se normalmente em papiros, que eram extraídos a partir de determinadas plantas. Você pegava lá o papiro, tirava aquilo, amassava e fazia como se fosse assim farinha de mandioca e ficava aquele tablete rígido, e ali escreviam. Isso havia sido descoberto lá no Egito. Mas naquele tempo da história, no 5º século antes de Cristo, as guerras fizeram com que os egípcios criassem um boicote. E então eles não exportavam os seus papiros. Então o mundo teve que arrumar outras alternativas de escrita. E lá no 5º século antes de Cristo, na cidade de Pérgamo, eles começaram a desenvolver uma nova alternativa de material onde se pudesse escrever. Os pergaminhos. Pérgamo, pergaminhos, que eram peles de animais preparadas e nessas peles se escrevia. E isso era enrolado depois. Por isso que os livros da antiguidade, eles eram todos na forma de rolos. Não havia papel ainda. Papel, a impressão em papel, isso só seria descoberto assim, quase 20 séculos depois, 2000 anos depois. Em 1450, quando a imprensa é desenvolvida através de Gutenberg. E aí o primeiro livro a ser publicado no mundo é a Bíblia, que gasta 5 anos para ser impressa. Pode avançar. Então João está olhando, ele volta-se para ver quem falava, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros de ouro faziam sentido para João. Eu disse isso em algum momento para vocês, cada visão do Apocalipse, ela é antecipada, antes que a visão seja dada, algum objeto do santuário é apresentado em antecedência à revelação. Então, você quer compreender Apocalipse bem e a simbologia do Apocalipse, não dá para estudar Apocalipse sem compreender santuário. Os elementos do santuário. O que era o santuário? O templo que se ergueu lá em Israel. Que Deus dá uma maquete dele para Moisés e diz assim, olha, essa maquete que você está vendo, eu quero que você faça igual. E deu para ele as medidas, os móveis, aquilo tinha que fazer algum sentido, não podia ser brincadeira. E aquilo acompanha os judeus desde o momento que Israel coloca isso no deserto, quando Moisés ergue isso, até o momento final da história, o santuário projeta luz sobre a sua vida, sobre a minha vida. Para nós compreendermos de que forma Deus realiza o processo de salvação das pessoas nesse mundo. No meio dos candeeiros havia alguém, um semelhante a filho de homem,
com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Mais ou menos isso é o que ele vê. Avança. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. A pergunta é, quem é essa pessoa que João está vendo? Quem é esse que vem e fala atrás dele? Uma voz retumbante, um brilho para o qual era tão extraordinário que ele nem conseguia olhar direito. O que João faz? Ele pega os símbolos, as coisas que ele estava habituado a ver, e começa a estabelecer comparações. Ele diz, olha, os cabelos eram tão brancos, o branco mais claro que eu já vi na vida foi neve. Então, se dá para eu comparar os cabelos que eu vi, e que preciso revelar para vocês, eu vou dizer que os cabelos eram tão brancos como a neve. Os olhos brilhavam como fogo. Avança um pouquinho mais. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, não era qualquer bronze. A voz como voz de muitas águas. Avança mais um. Quem é essa pessoa? Não consigo dizer. A única alternativa que a gente tem para não ter dúvida é, o que o Antigo Testamento fala? Esse ser já havia sido visto outras vezes? Certamente sim. João não é o único que o vê. Veja só. João havia presenciado uma cena lá no Monte da Transfiguração. O que João viu aquele dia? Mateus relata assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então o Cristo, que havia caminhado com eles por 3 anos e meio, para que não houvesse dúvida lá na frente, na revelação do Apocalipse, eles já tinham tido um vislumbre de quem ele era. Então, quando João o vê, quando João o ouve, João se lembra de uma cena que havia acontecido há uns 80 anos, mais ou menos, do passado, enquanto Cristo ainda caminhava entre eles. Avança um pouco mais. Mas Daniel também tinha visto alguém assim, e tinha registrado isso. Ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. Esse ser que vem para revelar, ele já havia sido visto no passado. Avança um pouco mais. Isso é Daniel novamente. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Não foi isso que João tinha dito que viu? Aquele que falava com ele tinha olhos que brilhavam como fogo? Daniel também viu a mesma coisa. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. E aí você vai ver lá no Apocalipse, nós vamos estudar isso daqui a algum tempo, Deus dizendo assim, que quando o anjo diz para João, para que João compreendesse a visão, quando você tem no Apocalipse alguma revelação que não está no Antigo Testamento, a revelação está dentro do próprio livro do Apocalipse. Simples assim. Aí lá no Apocalipse você vai ver dizendo assim, que quando na profecia ele se referiu a águas, águas era o símbolo de muita gente. As palavras são ditas a muita gente. Tinha na mão, pode passar. Bom, o que havia na mão direita daquele que falava com João? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 2 informações. 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? Não sei. Nós vamos ter que ver o que a Bíblia diz. Saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O que é isso? Ah não, isso a gente tem revelação para trás na Bíblia. Passa o próximo texto aí. Veja só. Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes.
e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra que saía da boca dele, que se parecia como uma espada, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a revelação através da Bíblia Sagrada. Ou seja, da boca de Deus sai a verdade. João havia afirmado isso. Lá no seu evangelho, no capítulo 17, verso 17, está escrito lá, que a palavra de Deus é a verdade. É essa espada afiada que João percebe saindo da boca daquele que falava com ele. Avança um pouco mais. Quando o vi, reação de João, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora não restava dúvida. Quem estava fazendo a revelação para João, na visão das igrejas? Jesus Cristo. Aquele que vive e esteve morto. Aquele que é o primeiro e o último. E aqui, nós começamos assim, percebam que o Apocalipse, na revelação do Apocalipse, nós não temos visões apenas assim, direcionadas para o futuro apenas. No Apocalipse, na síntese que Deus faz da Bíblia, Deus nos dá uma informação completa para não andarmos em trevas. Há pessoas, há seitas religiosas, por exemplo, o arianismo, que começa lá no século IV depois de Cristo, que prega que houve algum momento em que Jesus não era, ou seja, Cristo deve ter sido alguém criado, aquele conceito lá do unigênito do Pai, o único gerado pelo Pai diretamente. Algumas pessoas fazem ideia de que esse é o texto que está lá no original da Bíblia, e não é. A palavra que foi traduzida, por exemplo, por unigênito, é a palavra monogenês no grego. E ela não significa alguém que foi gerado. A primeira vez que isso aparece na Bíblia é na versão de Jerônimo, quando ocorre a tradução do grego para o latim. E monogenês significa alguém que é exclusivo, o único do seu tipo. Não é que ele tenha sido gerado por Deus. Ele é único. Não há outro semelhante a ele. E aqui no Apocalipse nós temos uma confirmação dessa realidade. Antes dele, nada existiu. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, nele não há vida derivada. Ele é a própria essência da vida. Essa informação de João aqui bate exatamente com o Evangelho de João, lá no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito veio à existência. Ele, além, portanto, de ser o nosso Salvador, porque morreu e vive pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno, em outras palavras, ele tem absoluta autoridade para trazer novamente à vida aqueles que já descansam. A autoridade está nas mãos dele. Ele é eterno. O Apocalipse nos dá a amplitude dessa revelação. E você vai perceber no estudo do Apocalipse, e por isso nós não vamos fazer as coisas aqui correndo. Todo dia, a hora que der 9 horas, a gente para. E retomamos na semana seguinte, de onde a gente estiver parado. Então eu não tenho meta para acabar hoje, o que nós temos que acabar. Nós vamos estudando. Porque não adianta eu pegar aqui e dar 1 milhão de informação para vocês, e depois você sai lá de fora e não saber nada do que você estudou. Então nós vamos estudando assim, lentamente. Por que lentamente? É porque nessa síntese, todos os principais pontos da fé são tocados. Porque Deus estava preocupado com a nossa salvação. Avança um pouco mais. Então disse eu, veja, nós estávamos lendo ali que João, quando ouviu aquela voz, quando viu aquela imagem, ele caiu como morto.
é o primeiro com quem tinha acontecido isso? Não. Também havia acontecido com Isaías. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É assim que os seres humanos se comportam quando têm um encontro com Deus. Não foi só com João. Também aconteceu com Isaías. Mais um. Também aconteceu com Daniel. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Todos aqueles na história que tiveram um vislumbre de Deus, a presença de Deus diante de si, sentiram assim que iam morrer diante de Deus. E só não morreram, porque foram sustentados na hora. Você pode ver isso em cada um dos exemplos. De Isaías você se lembra, o anjo vem e toca Isaías. Espera aí, Isaías. No caso de João, João o toca. Daniel passa alguns dias enfermo, de cama. Avança um pouco mais. Veja só, o que é que Cristo diz para João? Mas o objetivo, além de João, é alcançar a cada crente na história. Isso inclui você. Isso inclui a mim. Ele diz assim, olha, escreve as coisas que tens visto e as que são, ou seja, as cartas, a revelação, tinha aplicação local. Faziam sentido para aquele tempo, porque as coisas eram aplicáveis àquele momento. Mas também as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, Cristo vai pegar a cortina e afastá-la. Apocalipse. Remover o véu. Afastar o véu. Para a gente poder olhar na direção do futuro. Essa é a revelação. Avança. Olha o texto. O mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, na minha mão direita, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, aqui já vem revelação. Porque se eu não sei o que é estrela lá atrás, e não sei qual é o símbolo com que eu devo entender os candeeiros, aí dentro do próprio texto do Apocalipse você tem a revelação direta. Está aqui, ó. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos. A palavra usada lá no grego que João escreveu, anjos, é ágelos, que significa mensageiros. São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aquilo que Deus tem na mão são os anjos, e os castiçais no meio dos quais ele anda são as igrejas. Olha que símbolo extraordinário. O que Cristo está dizendo, se essas igrejas são representação da história da fé, o que Cristo está dizendo é que ele está andando no meio dessa igreja, nesse momento. Essa é a promessa dele. E por que ele está andando aqui? Porque ele tem absoluta preocupação com o seu destino eterno e com o meu. E há anjos que estão vinculados a essas igrejas. A pergunta é: quem são esses anjos? Não sei, a Bíblia tem que me dizer isso. Porque a palavra aplicada aqui para anjos é ágelos. Será que há seres aqui, invisíveis, caminhando entre nós, a quem Jesus estava se referindo? Certamente eles estão aqui e cuidam de nós. Mas era a eles que Jesus Cristo se referia nessa revelação? Vamos ver o que diz a Bíblia. Avança aí. Mateus 13, 10 e 11. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Aliás, não é esse texto. Passa para o próximo. Aliás, não. Volta um pouquinho aí. O texto quer dizer, eu coloquei esse texto por causa daquilo ali, ó. O mistério das 7 estrelas. Por que mistério? Avança um pouco, vamos para o outro texto. Vamos entender primeiro a questão do mistério. Jesus, quando é que essas palavras aqui são ditas? Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Essas palavras aqui são ditas lá no contexto da parábola do semeador.
Quando Cristo diz assim, o reino dos céus é semelhante a um semeador que sai lançando a sua semente. Depois os discípulos chamam ele à parte e dizem, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele diz, isso aí é uma simbologia do reino dos céus. Então os discípulos perguntam, mas por que o Senhor diz essas coisas assim? Ele diz, porque para as pessoas em geral, não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a vós, os mistérios do reino de Deus são revelados. Então você me diria assim, mas Deus faz acepção de pessoas? Não. Aparentemente sim, né? Quem são os outros e quem são vós? Dentro desse texto de Jesus. Vós, todos aqueles que são chamados e respondem ao chamado. Ou seja, em certo sentido, Deus gostaria que os mistérios do reino de Deus fossem revelados a todos os seres humanos. Mas há muitos seres humanos que simplesmente desprezam as palavras de Deus. Que não querem saber de Deus. Que não querem conhecer a revelação de Deus. Então, Deus coloca a sua revelação revestida de mistério, de segredo. E como é que se alcança os segredos de Deus? Ele havia dito também como encontrar. Ele diz assim, aquele que bate vai ter portas abertas. O que busca encontra. O que pede recebe. Revelação de Deus. Como é que a gente compreende os mistérios de Deus? Indo buscar na fonte. Se você não examina as escrituras sagradas, os mistérios do reino de Deus não são revelados a você. E à medida que você busca o seu encontro com Deus, você percebe assim, que não há mistérios. Isso é revelado. Isso está disponível para nós. Então nós podemos andar com segurança pelo caminho. É isso que Cristo está dizendo lá. Que os mistérios do reino de Deus estão disponíveis para você e para mim. Avança o outro slide. O mistério das 7 estrelas. As estrelas são os anjos e tal. Pode passar o próximo. Bom, quem são os anjos? Olha só o texto. Está lá em Marcos 1:2. Conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu Ágelos, o qual preparará o teu caminho. Quem foi esse homem que preparou o caminho de Jesus? João Batista? Opa, então parece que a Bíblia, lá em Apocalipse, não está me falando de anjos invisíveis. Mas o anjo que veio preparar o caminho do Senhor era um homem, um mensageiro de Deus. Os mensageiros de Deus são vistos pelos céus como anjos do Senhor. Isso aconteceu com João Batista. Vamos pegar mais um exemplo. Não, volta. O texto seguinte ali. De igual modo, não foi também Raabe justificada por obras, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários. Palavra usada para emissários? Ágelos. Quem eram esses emissários? Aqueles que foram lá espiar a terra. Ou seja, aqueles que estão comprometidos com os negócios de Deus na terra. Quais são os negócios de Deus? Proclamação do Evangelho. Se você é uma dessas pessoas, o que a Bíblia está dizendo aqui é que você é um anjo de Deus. Um outro texto lá de Lucas. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros, novamente Ágelos, que o antecedessem. Ou seja, quem são os anjos que estavam nas mãos de Cristo, representados por estrelas? Pessoas. Você e eu. Esses anjos nas mãos de Deus, enquanto Ele caminha no meio das igrejas pelo mundo. Qual o objetivo? Iluminar a história dos homens com a cruz. A única possibilidade de vida. É isso que o Apocalipse está dizendo. Avança um pouco mais.
Essa é a posição de Mervyn Maxwell. Ele escreve assim: os anjos humanos ou mensageiros das 7 igrejas são os ministros que apresentam as mensagens de Deus às congregações. Não é apenas o pastor da igreja, mas cada um de nós que somos ministros, ou seja, quando você ministra a palavra, isso é ser um ministro, aquele que ministra a outro a palavra de Deus. Quando você é um ministro, você é colocado pelos céus como um anjo, iluminando o caminho daqueles que estão andando pela estrada escura. Avança um pouco mais. Isso era o santuário. Como é que Jesus caminha entre os candeeiros, entre as 7 igrejas? Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. É possível que tenha gente aqui que seja do tempo da lamparina. Você botava a lamparina para ficar acesa. Acho que eu peguei os últimos dias da lamparina. Quando você põe uma lamparina para ficar acesa, ela fica acesa o tempo todo? Ou chega um momento que ela apaga? Você precisa fazer algumas coisas para ela estar acesa continuamente. E isso fazia parte de um trabalho diário dos sacerdotes no templo. Era conhecido como tamide. Era uma obrigação contínua. O que eles tinham que fazer? Para que a lâmpada não se apagasse, eles tinham que todos os dias limpar o candelabro. Às vezes trocar o pavio. E às vezes encher de azeite o candelabro. Quem fazia isso? Os sacerdotes. E quem é o grande sacerdote, o sumo sacerdote? Segundo o livro de Hebreus, Jesus Cristo. Se os sacerdotes limpavam os candelabros para que eles brilhassem, qual é a aplicação imediata? Que Cristo, o grande sacerdote, limpa a sua igreja para que ela ilumine o mundo. E como igreja, em última análise, somos você e eu, o que nos está dito nesse verso é que ele continuamente, lidando com você e comigo, ele está disposto a nos purificar, a nos encher do Espírito, para que nós possamos continuar brilhando no mundo. Essa é a simbologia. Próximo texto. Veja, manter limpas as lâmpadas do candeeiro, ajustar ou substituir seus pavios e adicionar óleo de oliva fazia parte da responsabilidade contínua no ministério dos sumos sacerdotes. O sumo sacerdote está fazendo isso hoje conosco, quando nos perdoa os pecados, tirando as nossas imperfeições, quando nos faz crescer de graça em graça. Aquilo que eu disse ontem: Senhor, eu quero andar mais alto contigo, não que eu vá alcançar a perfeição, mas eu quero poder ser utilizado como um instrumento melhor do que eu era ontem. E às vezes a gente está lá, subindo a grande escada, e de repente a gente toma um tombo, escorrega e cai lá embaixo. E não desiste, a gente se levanta de novo e volta a subir. Essa é a vida do crente. Porque ele continua nos limpando todos os dias. Avança um pouquinho mais. Bom, Jesus e os castiçais. Jesus exalta suas boas qualidades, ele reprova suas faltas, é isso que nós vamos ver na simbologia de cada uma das igrejas, e ele oferece extraordinárias recompensas. Agora tem uma questão aqui que é extraordinária, nós precisamos entender isso aqui. Ao longo da história, Mervyn Maxwell é que utiliza essa ilustração para a gente entender melhor o conceito das igrejas. Ele diz assim: pense num espetáculo de golfinhos, 7 golfinhos, numerados de 1 até o 7. E eles vão aqui num local que tenha água, numa piscina, num local onde a gente possa ver o espetáculo. Eles vão saltar diante dos nossos olhos. Em cada uma das igrejas, eu não posso dizer assim, ó, que
o primeiro golfinho, as características da primeira igreja, estou comparando igrejas a golfinhos. As características que nós vamos ver agora na primeira carta, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, nós vamos perceber de algumas características dessa igreja. Não é que isso não vá acontecer até o final da história. Os sinais, as características das igrejas, as características das pessoas, as dificuldades que nós enfrentamos, há muitas coisas de Éfeso que continuam existindo nos dias de Laodiceia. Ou seja, principalmente Esmirna, que é um tempo de grande perseguição. O tempo da igreja que nós vimos assim derramamento de sangue de forma brutal. Mas não foi só no tempo de Esmirna que nós tivemos derramamento de sangue. Nós continuamos hoje, nos nossos dias, tendo pessoas morrendo aí na África, em alguns lugares, por causa da fé. Ou seja, as características das igrejas, elas se repetem ao longo de toda a história, desde os dias de Cristo até a vinda de Cristo. Mas nesse espetáculo dos golfinhos, o que precisa estar claro para nós? Que na fase da primeira igreja, o golfinho 1, ele é que mais aparece diante dos nossos olhos. Entenderam o conceito? Nós vamos vendo, quando chega na fase da segunda igreja, o golfinho que salta mais alto e que chama mais a atenção dos crentes, é o golfinho e as características do tempo de Esmirna. Quando nós chegamos no tempo de Laodiceia, nós vamos ver as características desse grupo específico da história saltando mais alto do que os outros. Isso é extraordinário. E a outra coisa que nós precisamos compreender é a grandeza da mente de Deus. Porque Deus podia ter escolhido diversas comunidades daquelas igrejas que existiam lá no primeiro século. Mas ele escolhe a dedo 7. E manda que João escreva cartas. E essas cartas, elas faziam absoluto sentido para cada uma daquelas comunidades. Para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira. Fazia sentido para elas. Mas além de fazer sentido, além dessa aplicação local e contemporânea, quando nós olhamos de um outro foco para essas mesmas igrejas, nós vamos perceber que a mensagem que Cristo deixou ali no Apocalipse para elas, se aplicam também a cada indivíduo. Fazem sentido para mim e para você. Faziam sentido para os nossos avós, bisavós. Faziam sentido para os crentes da Idade Média enquanto indivíduos. Faziam sentido para todos os crentes ao longo da história. E a outra aplicação é que também fazem sentido para determinadas épocas da história. Ou seja, com 7 cartas, Deus dá uma mensagem universal. Aplicável àqueles dias, aplicáveis a todos os homens, e aplicáveis às fases que a igreja viveu nesse mundo. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Avança um pouco. As cartas. Vai lá. Ali tem os tempos de cada uma delas, as igrejas. Mas antes de fazer essa conclusão de que esse é o tempo, eu quero estudar com vocês cada uma delas. O que nós vamos perceber no estudo é o seguinte: quando eu olho para igreja, para Éfeso, eu vou perceber que desde os dias de Cristo, lá no ano 33, 34, até o ano 100, quando João ainda está vivo, a característica da igreja que viveu aquele tempo é exatamente a carta de Éfeso. E para cada uma delas nós vamos estabelecendo os tempos. Olha, depois de Éfeso, Esmirna, de 100 a 313. Depois Pérgamo, de 313 a 538. Depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e os nossos dias. A igreja de Laodiceia, uma igreja fria. Que não é morna e não é fria, uma igreja morna. A gente vem à igreja, mas sai da igreja e se compromete com as coisas que não são da fé. Essa é a principal característica da igreja desse tempo. É o golfinho que salta mais alto. Avança. Um conselho perfeito em 7 prescrições. Aquelas igrejas não existem mais. Lá nos locais onde elas foram fundadas, elas foram destruídas ao longo dos anos.
Aquelas igrejas específicas, elas não existem mais. Elas não eram únicas, elas foram escolhidas porque Deus, na sua providência, seu eterno conhecimento, na sua capacidade suprema de ver as coisas, ele entende que aqueles exemplos seriam satisfatórios para caracterizar a fé ao longo de toda a história. Pode avançar? Todas elas se localizavam à margem da grande estrada circular que unia as cidades mais populosas, mais ricas e mais influentes lá da província da Ásia Menor. Isso é Ramsay. Ele escreve isso na Carta das 7 Igrejas da Ásia. Um dos livros dele. Pode avançar? Carta para Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja apostólica, que dura desde os dias de Cristo, 31, até o ano 100. Por quê? A carta de Éfeso caracteriza a igreja desse tempo. Porque à medida que a gente for lendo a carta, você vai perceber que essa foi uma igreja absolutamente missionária. Absolutamente comprometida com a missão de levar o evangelho. E eles foram tão vigorosos na pregação do evangelho, que eles enfrentaram o Império Romano, muitos deles perderam as vidas. Outros investiram na pregação do evangelho tudo aquilo que eles tinham. José de Arimateia morreu pobre. Nicodemos morreu pobre. Muitos daqueles que tinham recursos empregaram tudo na pregação do evangelho. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que aquilo que eles tinham, eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos. Havia pão e comida para todos, mas não tinha luxo para ninguém. Porque o compromisso de todos eles era pregar a fé. Porque eles esperavam que Jesus voltasse ainda nos seus dias. Aqueles apóstolos que 6 semanas depois da crucifixão viram Jesus ser recebido nos céus e ser coberto por uma nuvem. Eles que compreenderam que haviam estado caminhando pela Judéia e pela Galiléia, com Deus entre eles, eles ansiaram profundamente esse reencontro. E por isso eles dedicaram tudo o que eles tinham. Porque eles sabiam que a vida ao lado de Cristo era muito melhor do que a vida na ausência dele. Eles haviam experimentado isso. No dia que faltou comida, ele multiplicou pães e peixes. No dia que não havia dinheiro para o imposto, ele mandou que um peixe fosse pescado com dinheiro na boca. No dia que os ventos e as ondas pareciam que iam virar o seu barco, ele acalmou os ventos e a tempestade. No dia que havia doentes em casa, ele os restaurou como a sogra de Pedro. No dia que amigos perdiam a vida, ele os ressuscitou como fez a Lázaro. Eles não podiam manter o pensamento, manter no pensamento a ideia de que eles teriam que viver o resto da vida sem Jesus. Por isso eles começam a pregar com tudo aquilo que eles dispunham de recursos, com um objetivo. Eles esperavam vê-lo outra vez. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Avança. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Isso é uma outra coisa que você vai perceber. Em cada uma das cartas, Jesus se apresenta na abertura da carta. Para cada uma das 7 igrejas, ele se apresenta de uma maneira, diferente da outra. Quando ele vai encerrar a carta, ele faz uma promessa. A cada uma das igrejas, ele faz uma promessa diferente da outra. Algumas das igrejas são repreendidas. Há elogios para as igrejas. Algumas não são elogiadas. Algumas igrejas nem recebem reprovação. A história da fé. Cristo vai agora descortinar diante de nós essa história. Mas o nosso tempo chegou ao fim hoje.
Então, no domingo que vem, nós vamos abrir a carta de Éfeso. E aí vamos abrindo uma após a outra. Deus abençoe você. Eu preciso dizer para você que esse é um estudo rico. Se você puder estar aqui todas as noites, não perca. Porque compreender essa revelação de Jesus Cristo, eu tenho absoluta certeza de que isso vai fazer assim, uma grande diferença na sua vida. Porque você vai perceber o extremo cuidado que Deus tem com cada um de nós. O profundo interesse. Há momentos no livro do Apocalipse que você percebe que esse interesse não é apenas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai perceber assim Deus abrindo a cortina que nos separa do mundo invisível e nos informando que os anjos, os seres celestiais, estão todos eles profundamente interessados na sua decisão e na minha decisão. E Cristo afirmou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançá-lo fora. E eu vou confessá-lo diante do meu Pai e dos anjos. Então, quando você vem a Cristo, uma porta mais poderosa do que o ferro se coloca em torno de você. Porque é Ele que nos protege, é Ele que nos sustenta nesse mundo. Deus nos abençoe. Pessoal do louvor, para a gente cantar o hino final. Vamos cantar A Cidade de Luz, 567 do Inário Adventista. No livro de Deus eu já li de um lar, a cidade onde noite não há. O sol e o luar lá não hão de existir, a glória de Deus é a luz. A cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar eu bem sei. Meus queridos de aqui e também meu Jesus, na cidade de glória de luz, na praça central, bela arvoreça, nela o fruto da vida se vê. E as flores darão para os filhos do rei saúde que não findará, saúde que não findará. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar eu bem sei. Meus queridos de aqui e também meu Jesus, na cidade de glória de luz. Ó doce porvir de celeste fulgor,
te agradecemos, Senhor, por tão grande revelação que nos foi confiada. Te agradecemos porque o Senhor nos faz seus filhos nesse mundo e está disposto a compartilhar conosco os mistérios do seu reino de luz. Queremos andar pelo caminho da estrada iluminada pelo Senhor, até o dia glorioso em que nós vamos vê-lo face a face. Guarda-nos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa entrega, porque nós o fazemos confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei